consumo de pescado mundial. Os países que têm mais consumo de pescado no mundo são, coincidentemente, não sei porquê, os países que têm mais saúde da população. Então, peixe é uma proteína de altíssima qualidade. Então, a partir do momento que um barco brasileiro pesca um atum em águas internacionais, ele passa a falar português, vira brasileiro. Perfeito, César. Como feijoada e tudo. Veterinário e trabalho com esses peixes aqui vai fazer 20 anos. Então, eu realmente sou apaixonado por isso aqui. Pesca, Carlos Melo, que é o hobby dele, é o peixe, né? E ele estava me dizendo que ele acha um espetáculo isso e que o César, que eu vou apresentar agora, é o maior especialista nisso, né, César? César Calvazara, ele é veterinário, mestre, depois você vai falar, mestre. Boa tarde, pessoal. Bem, meu nome é César Calvazara, eu sou mestre em recursos pesqueiros e aquicultura, sou médico veterinário e trabalho com esses peixes aqui vai fazer 20 anos. Então, eu realmente sou apaixonado por isso aqui. E, bem, vamos fazer a melhor forma possível aí para poder dar uma explicação para vocês e para mostrar aí esse peixe que é tão especial. O Regis Sasaki, que é nosso diretor, é um sushi man, consultor, empresário, ele tem um buffet e ele faz consultoria de cardápio de japonês, restaurante japonês. Isso mesmo, Ana. Então, pessoal, boa tarde a todos também. Gostaria de agradecer a todos os participantes, em especial aqui, né, o César, e os patrocinadores, André da Nova Canaã, que está patrocinando esse peixe fantástico aqui. Né, André? Obrigado. E quem vai fazer a abertura do peixe é o filetador Plínio, tá? Que também ele está aqui do nosso lado. E na sequência, né, o César vai estar explicando também um pouco do Bluefin. Trouxemos aqui um Bluefin, patrocinado pela Frescato. Agradecer a Frescato pela oportunidade de estar apresentando esse peixe especial para vocês. Tá bom? Vou deixar aqui no gelo. Queria agradecer também a presença do Ricardo, que é o CEO da Seafood, da Thaís Moron, do Instituto da Pesca, do Matheus, que vai fazer uma matéria da Globo, programa da Ana Maria Braga, é isso? A gente vai dar tchauzinho, todo mundo aqui? Só ele que não vai dar. Agradecer os nossos patrocinadores também, o Reino Unido, o Consulado do Reino Unido, a Tokyo Foods, a Dan, que trouxe o nosso arenque, e quem mais tem de patrocinador? A Sulfisa, com esses equipamentos, e a Prática com o forno. Bom, a gente estava esperando chegar mais algumas pessoas, mas acho que a gente já pode começar. César, começa com você? Vou chamar aqui o Plínio, então, filetador. Plínio. Daqui a pouco ele vem. Bem, pessoal, vamos começar a falar um pouco desse peixe, né? Como eu já falei para vocês, ele realmente é um peixe especial. O atum é uma classe de peixes, né? Não é um peixe só. Existem várias espécies de atum no mundo. No total são 8 espécies de atuns verdadeiros, fora outros peixes que também são considerados atuns. Então a gente tem o bonito listrado, por exemplo, que é o Katsunus pelamis, ele é considerado um atum. Então quando você quando você compra uma latinha de atum, a maioria dos peixes que estão ali dentro é um bonito listrado, né? O pessoal chama de gaiado também. Então é um peixe que tem uma diversidade muito grande, desde o peixe de latinha até peixes
altíssima qualidade que vão para o mercado de sushi e sashimi. Interessante que esse peixe ele não chegou sozinho aqui, né? Então ele precisou ser pescado. Alguém pescou ele. E existem diversas formas de pesca do atum. Alô? Opa. Então existem diversas artes de pesca do atum. A gente tem aqui no Brasil basicamente 3 artes de pesca que são as mais importantes. A gente tem a pesca de cardume associado, a pesca de isca viva, de polling line, e a gente tem a pesca de espinhel. Esse peixe aqui é proveniente de uma pesca de cardume associado, como é a pesca de cardume associado. Como é a pesca de cardume associado? Interessante que atuns são grandes migradores e eles tendem a ficar, quando eles não estão fazendo a migração, eles tendem a ficar próximo a alguma coisa que esteja flutuando na superfície do oceano. Uma boia meteorológica, por exemplo, uma estação de petróleo no mar, sempre vai ter uma vida marinha ali embaixo. Só que os barcos também estão boiando na superfície do mar, né? Então, o que é que eles fazem? Eles atraem o cardume para o barco, eles vão perto de alguma boia, vão no local onde tem os peixes, ligam as luzes à noite, os peixes vão para a próxima embarcação, o barco vai navegando bem devagar e aquele cardume fica associado ao barco, daí o nome cardume associado. E eles ficam mesmo lá embaixo do barco. Quanto mais tempo o barco fica com esse cardume, mais o cardume cresce e mais os peixes crescem também. E eles vão pescando de linha de mão esses peixes. Eles utilizam muito esse tipo de anzol, com um anzol, uma isca artificial, também pode utilizar isca viva também, mas eles utilizam esse tipo de isca artificial. E os peixes maiores, eles ficam lá embaixo do cardume. Eles precisam pescar também os peixes maiores. Como é que eles pescam esses peixes maiores, se os menores estão mais próximos da superfície? Eles precisam lançar um anzol mais pesado, uma isca mais pesada, que passe por todo o cardume e vão pegar os peixes maiores. Eles usam isca bem mais pesada do que isso aqui, certo? Eu uso para dar aula isso aqui, para não estar carregando na mochila uma isca tão pesada. Mas é uma isca bem pesada, que passa pelo cardume todo e vai pegar os peixes maiores que estão numa profundidade maior. Essa é a pesca de cardume associado. Existe a pesca de vara, né? A pesca de vara, que é para enlatado, então a pesca que tem mais um volume. O armazenamento no barco também é diferente. Eles vão para salmoura, água com sal. Estes vão para enlatado. Na pesca de espinhel, que é outro tipo de pesca, uma pesca mais específica, é uma linha bem longa, o nome em inglês é long line, é uma linha longa. Quando eu digo longa, é longa de verdade, né? Então, pode dar até mais de 100 quilômetros de linha. Então, a gente tem uma linha principal com várias linhas secundárias e na ponta de cada linha secundária, um anzol, uma isca, que normalmente são lulas, e também tem um atrator luminoso, uma luzinha que atrai o peixe. Então, o barco vai, libera esse material todo, solta o material, fica na superfície por boias, e ele vai para outra ponta e começa o recolhimento no outro dia de manhã. O anzol da pesca de espinhel, esse aqui é um anzol tradicional, né? Se a gente pensar no anzol, a gente vai pensar no anzol desse. Então, esse é o anzol tradicional da pesca de espinhel. Tem um probleminha esse anzol. Quando o peixe vê a isca, ele deglute, né? Ele engole a isca toda. E esse anzol com essa ponta para fora, ele pode pegar lá nas vísceras do peixe, tá? O peixe pode morrer por conta disso. Há uns anos atrás, se não me engano, em 2010, 2009, 2010, foi feita uma pesquisa lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com a utilização do anzol circular.
que é um anzol que tem essa pontinha para dentro aqui. O que acontece esse anzol? O peixe também deglute a isca, mas por conta dessa ponta, não pega nas vísceras. E aí sai, o peixe continua nadando, sai e vira e pega na boca do peixe. O peixe não morre tão fácil. Isso é muito bom para poder fazer todo o processo de abate, sensibilização, sangria e tal, no barco, da forma correta. E o peixe não morre no anzol. E tem uma questão ecológica também. Então, a isca está lá no mar. Se vier outro animal que não é o foco da pesca e pegar, por exemplo, a tartaruga marinha, se ela pegar no anzol, vai prender na boca da tartaruga e ela vai ser liberada de uma forma mais fácil, com a sobrevida muito maior. Vai fazer só um buraquinho na boca da tartaruga e ela pode ser liberada. A sobrevida das tartarugas são bem maiores. Tem alguns outros peixes também que têm a pesca controlada e também é mais fácil liberar o peixe vivo com a utilização desse anzol. E é interessante que hoje é obrigatória a utilização do anzol circular na pesca de espinhel em todo o Brasil, certo? Então, pesca de espinhel se utiliza anzol circular, não utiliza mais o anzol J. É interessante também essa parte ecológica, essa parte de controle. A gente tem que falar também que se a gente for pesquisar, às vezes na internet, tal, tem muita coisa falando que o atum vai ser extinto, que o atum vai acabar, e essa coisa. Como é que se faz o controle dos atuns, né, da pesca de atum? O atum, ele é um grande migrador, como eu tinha falado. Ele vai, por exemplo, esses peixes aqui, eles vão da costa da África, vai para o nordeste do Brasil, desce lá para o sul do Brasil e faz essa grande migração, intercalando períodos de engorda e períodos de reprodução dessa migração. O atum não sabe o que é zona economicamente exclusiva do Brasil. Ele não sabe o que é do Brasil e o que não é. Então ele passa por dentro da ZEE e ele sai dentro da ZEE. Então não adianta nada um país, por exemplo, dizer assim, eu sou ecológico e eu não vou pescar atum, porque vem outro país e pesca fora da ZEE, onde é fora da ZEE daquele país onde é permitido. Então, águas internacionais é permitido todos os países pescar. E como é que é para ser feito? Então, legislação mundial, que se cria órgãos internacionais para conservação de migradores. Grandes migradores, no caso dos atuns, existem alguns órgãos internacionais. A exemplo da ICAT, que é a Comissão Internacional de Conservação do Atum do Atlântico, que age no mar Mediterrâneo. Então, desde esses atuns aqui, como esse atum aqui, Bluefin, é a ICAT que controla. E como é que ela faz isso? Ela estabelece cotas para que os países reportem para... Bom, pessoal, e reportem... Está falhando. E reportem para a ICAT aquela pesca. O que é mais importante para que a pesca do atum seja sustentável? A gente saber quanto foi tirado do mar. Isso é a coisa mais importante. Para quê? Para que as decisões sejam tomadas de forma correta. E uma coisa interessante para vocês saberem é que os atuns nacionais são reportados para a ICAT. Os atuns passam por dentro de indústrias, eles são catalogados e essas informações, através do Ministério da Pesca, vão para a ICAT e a gente consegue controlar. Então, o atum que a gente tem no Brasil é um peixe sustentável porque a gente sabe quanto está sendo tirado do oceano e as decisões são tiradas de forma correta. Inclusive, a gente tem um ranking, né, de como está sendo pescado os atuns. Se chegar na cota, existe a paralisação da pesca desses peixes aqui no nosso país, como exemplo de outros países do Oceano Atlântico, certo? Então, a gente tem esse peixe aqui pescado de forma correta aqui no nosso país. Vamos falar um pouquinho da anatomia do atum. Agora eu vou precisar um pouquinho de ajuda de
vocês para Vamos lá. a gente dar uma virada nesse peixe aqui. Não, eu consigo aqui, só para levantar, fica na frente, Sassá, que o pessoal vê. Não, 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 só para virar assim, só para virar assim. Assim, tá. Beleza, vamos falar um pouco da anatomia desse peixe, né? Deixa eu tirar esse pano aqui. Anatomia desse peixe. É um peixe que é fusiforme, em formato de torpedo. Ele tem uma capacidade de pesca, de natação muito interessante. Então, os atuns, eles nadam muito rapidamente e eles têm uma eficiência na natação muito boa. Por isso, eles fazem grandes migrações, né? A gente fala que é no formato de torpedo. Os atuns têm várias nadadeiras. Essa aqui são as nadadeiras que são especializadas para diminuir o turbilhonamento da nadadeira caudal. Então, a nadadeira caudal fica grande aqui e a gente tem uma diminuição do turbilhonamento nessa natação. A família dos atuns, que é a família Scombridae, eles têm, todos os peixes dessa família têm essas nadadeiras, que são chamadas de pínolas ou fillets. E existe uma nadadeira, deixa mais o peixe levantado assim, pronto. Existe uma nadadeira, não, reto. Sim. Pronto. E existe uma nadadeira, a primeira nadadeira dorsal, que é interessante, que é uma nadadeira que ela se esconde aqui, né? Então a gente tem uma nadadeira que ela fica escondida. Então o peixe utiliza essa nadadeira para fazer um desvio rápido, assim, quando ele está numa velocidade mais rápida, ele utiliza a nadadeira, quando ele está mais calmo, ele pode esconder completamente essa nadadeira. Como eu tinha falado, existem várias espécies de atuns. Esse aqui, especificamente, é um quirrada, um nome japonês, quirrada, a gente chama também em inglês de yellowfin. E o nome em português correto é albacora laje. Então, o nome em português, albacora laje. Mas o pessoal chama de atum de fita, atum amarelo, tal. Por quê? Porque ele é mais amarelado. A gente vê essa nadadeira peitoral aqui dele, ela é um pouco amarelada. Quando o peixe está vivo, realmente ele fica bem amarelo. E o nome científico desse peixe aqui é Tunus albacaris. Vamos começar a fazer o corte desse atum aí, para a gente mostrar algumas coisas de dentro da carne do peixe, certo? Vamos lá, Plínio vai cortar esse atum aí, depois, quando a gente tiver um lombo dele, a gente vai mostrar ele e o bluefin também, o lombo do bluefin. Os atuns, pode meter bronca aí, pode meter bronca, tem a pena não, só não me corte. Ok. Então, tá saindo ali na televisão também, quem quiser ver no detalhe, tá saindo lá na televisão, pode cortar, Plínio. Então, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, dá para ver a televisão ali, o detalhe aqui. Peraí, calma, tenha pressa não. Eu vou lembrando das coisas e vou falando. O atum é um peixe que é interessante também, que ele é um dos poucos peixes no mundo que ele consegue aumentar a temperatura do corpo dele. A maioria dos peixes, a temperatura do corpo é a temperatura da água. O atum, ele tem uma irrigação diferente e ele consegue aumentar até 10 graus da temperatura do corpo dele, da temperatura da água, por ele ser muito ativo. E ele tem uma irrigação com 2 vasos grandes que passam na lateral e é onde é feita a sangria do peixe. Interessante, a gente estava conversando ontem aqui, é muito importante fazer a sangria dos peixes para ter uma melhoria da qualidade e um aumento do shelf life, né? Então, o atum se faz a sangria aqui nessa parte lateral, tem um corte aqui que é onde é feito a sangria. Outra coisa interessante também, antes da gente cortar, é que é feito a classificação dos atuns. Cada atum é avaliado individualmente. Não existe classificação de atum por lote. A gente olha um por um. Isso é um trabalho que eu faço também na indústria. Eu estava fazendo as contas, né? A gente fez as contas e nesses quase 20 anos... Oi? Tá? Estão me escutando? Eu estava fazendo as contas, então nesses quase 20 anos trabalhando com classificação de atum,
a gente chegou aí já passando dos 500 mil peixes, né? Já passou quase 500 mil de peixes classificados. E a classificação é feita utilizando, pega o sashibu ali, por favor. Vou pegar aqui. Utilizando esse instrumento aqui, né? Isso aqui é um sashibu, é um instrumento japonês que se utiliza para furar o peixe e tirar uma amostra da carne. E a partir dessa amostra, a gente faz a avaliação do peixe, peixe por peixe. Então, deixa eu mostrar aqui como é que faz o furo. Deixa eu botar esse microfone aqui. Foi o que eu fiz aqui. Não tá. Foi o que eu fiz aqui. Eu furei o peixe e tirei uma amostra da carne. E vou fazer uma avaliação dessa amostra da carne. E vou dar, digamos assim, uma nota para o peixe. Claro que a avaliação não é tão simples assim. Mas a gente vai ver basicamente aqui na carne, a gente vai ver transparência da carne, brilho da carne e cor da carne. Algumas pessoas podem estar questionando, e essa parte preta aqui, né, César? O que é que está acontecendo aqui nessa parte preta? Está ruim o peixe? Não. Isso aqui é o que o pessoal chama de linha de sangue, que não tem nada a ver com sangue, né? É um músculo do peixe, é um músculo escuro do peixe, e todos os peixes têm essa linha de sangue, né? Esse músculo escuro. Se você corta uma posta do peixe, você vai ver dois músculos escuros nas laterais. Oh, beleza, show. Vamos lá, mostrar aqui. Tá vendo lá? Beleza, aqui, ó. Então a gente tem esse músculo escuro aqui, essa pontinha aqui, que a gente também faz uma avaliação dela, né? O que é esse músculo? É um músculo especializado dos peixes para natação contínua. O peixe não cansa utilizando esse músculo. E ele é escuro pela quantidade de mioglobina que esse peixe tem. A gente vai falar um pouquinho mais na frente de mioglobina, que é a coloração do atum. Então, os peixes utilizam esse músculo para nadar sem cansar. Quando o peixe vai atacar ou vai fugir, ele usa, claro, a musculatura toda. Claro, for fugir de outro peixe, ninguém vai dar mole, né? Então tem que usar a musculatura toda, tudo que tem disponível. Mas, normalmente, ele utiliza só esse músculo escuro, que é comestível também, mas tem um sabor mais forte, por conta da quantidade de mioglobina, um sabor mais de ferro. O atum tem um sabor de ferro também, porque dentro de cada mioglobina, de cada proteína dessa, a gente tem uma molécula de ferro, que é muito bom para a nossa saúde. Plínio, agora sim, pode começar a cortar o peixe. Beleza? Deixa eu sair daqui do meio para ver. Então, César, o Plínio vai abrir agora, né? Ele vai Beleza. filetar o peixe. E na sequência, eu vou estar cortando aqui o sashimi para vocês degustarem ele. Plínio representando aqui a Nova Canaã. Agradecer de novo o André. Obrigado aí pelo patrocínio do peixe. Esse fantástico yellowfin. Tá bonito, né, César? Tá bem legal o peixe. A qualidade tá bem boa. Vamos virar aqui. Não é tão simples cortar um atum, né? Um atum desse tamanho. É interessante aqui que Plínio está cortando. O atum, ele tem quase uma carapaça aí nessa lateral. Então é interessante cortar para facilitar o corte mais na frente, que é um conjunto de escamas que deixa essa parte bem rígida. Pode cortar, Plínio, pode cortar. E César, você olhando o peixe assim, você consegue ter uma noção de quantos dias ele já foi pescado? Cara, isso é uma pergunta muito interessante. A parte externa do peixe, a gente consegue ver que o peixe está com uma boa qualidade, é um peixe novo. Mas as pescas de atum são pescas longas, né? As pescas de atum, beleza, Plínio, podem durar 20 dias ou mais. Então, mas a manipulação feita a bordo de forma correta dá uma durabilidade muito grande desse peixe. Então, por isso que é muito importante, quando eu falei, tem que fazer sangria, a forma de abate do peixe, o peixe não se estressar tanto, faz muita diferença na qualidade do peixe.
desse produto. Então, a gente tem um peixe que vai durar aí bastante dias de forma fresco, né? Esse peixe não foi congelado, esse peixe não é congelado, ele é mantido no gelo. Chegou aqui bem embalado no gelo, mas desde o barco ele é mantido. Deixa eu sair do meio aqui, que o negócio aqui cuidado com essa faca aqui, pelo amor de Deus. Então, eu tenho um medo danado de faca. O atum ele tem estrutura muito forte. Então, ele é um peixe muito musculoso e a estrutura óssea dele é muito forte. Isso que Plínio estava passando ali, onde tem as nadadeiras dorsais, né, a primeira e a segunda, é uma parte que tem a parte óssea bem firme. Então, tem que fazer um pouco de força, tem que dar algumas vezes algumas pancadas para poder tirar esse lombo. E agora a gente vai liberar o primeiro lombo do atum, que é o lombo dorsal. Interessante quando a gente fala, o atum a gente não chama de filé, a gente chama de lombos, né? Sai 4 lombos do peixe. Liberou aí, Plínio? Agora, olha como está lindo esse peixe. Vamos levantar aqui para o pessoal? Olha aí. Show! Bora bater palma aqui para Plínio. Eu até corto atum, mas não corto desse jeito não. Eu estou todo suado aqui para cortar um atum. Plínio, queria que tu fizesse o seguinte, virasse e mostrasse o outro lado do lombo. Para a gente ver a linha de sangue que eu estava falando, né? O músculo escuro, que é o músculo especializado do atum. E o atum é vermelho por quê? Já pode passar para o Sasaki? Vou filetando aqui o peixe para fazer o sashimi para vocês, pessoal. Estou com a ajuda aqui do Maurício. Meter bronca ali para fazer o sashimi, se eu sair do meio aqui. Pode ir cortando, Plínio, pode ir cortando. Então, vou falar agora por que a carne do atum é vermelha. A maioria dos peixes que a gente conhece tem a carne branca, mas o atum tem a carne vermelha e não tem nada a ver com a alimentação dele, né? O metabolismo do peixe que deixa essa carne vermelha. Como eu falei, é um peixe muito ativo, é um peixe que faz uma migração muito longa e ele precisa de muita oxigenação na célula. Então, como é que a gente consegue fazer essa respiração celular? Existe uma proteína que tem na musculatura, na nossa musculatura também, na musculatura bovina, em frango e em peixes, que é a mioglobina. O que é que essa mioglobina faz? O que é que essa proteína faz? Basicamente, a mioglobina ela pega o oxigênio do sangue e entrega para a célula respirar. Quanto mais ativo o músculo, mais mioglobina a gente vai ter. A gente consegue ver uma diferença bem em corte de frango, por exemplo. Se a gente pega, qual é a parte mais vermelha do frango? As asas e as coxas. Por quê? Porque tem mais mioglobina. O peito é mais branco, tem menos mioglobina. E o atum é um peixe extremamente ativo que tem muita mioglobina. Interessante aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. Dá uma limpadinha aí. Essa parte aqui do atum, dá para mostrar ali, Plínio? Coloca esse lombo ali, do lado de lá, virado para lá. Não, deixa o peixe aqui, Sashimi. Deixa o peixe aqui, assim, virado, pode virar o peixe aqui. E coloca o lombo para lá. Aí, o lombo. Beleza. Existe uma parte aqui, essa parte aqui, do peixe, parece um coágulo, né? Parece até uma parte da linha de sangue. Às vezes o pessoal chama isso aqui de linha de sangue, que não é linha de sangue. Essa parte do peixe aqui é o rim do peixe, né? É um órgão. Então a gente tem no atum, especificamente, o rim nessa posição. Nos outros peixes, que tem menos musculatura aqui na parte da barriga, né? da cavidade visceral, a gente tem o rim ao longo da coluna vertebral. Então, os peixes que são mais longos, a gente tem o rim, que parece um sangue talhado, um sangue batido ali, e ali é o rim do peixe. Então, existem algumas curiosidades com relação à coloração do atum. Não sei se deu para vocês notarem, mas a gente consegue identificar, a gente consegue ver a ligação
da mioglobina com oxigênio quando a gente corta um peixe, quando a gente corta o atum. Quando a gente tira o lombo do atum, ele está um vermelho. E esse vermelho, por conta da mioglobina, a mioglobina está lá disponível, ela começa a se ligar com oxigênio atmosférico. E a ligação da mioglobina com oxigênio vira oximioglobina, que é mais vermelho, é um vermelho mais vivo. E se a gente deixa o peixe alguns minutos, a gente corta, ele está de uma cor, quando a gente deixa alguns minutos depois, ele está um vermelho bem mais vivo e bem mais ativo. Isso é a mioglobina agindo com o oxigênio do peixe. O atum também é um peixe muito frágil, que pode escurecer a carne. Não quer dizer que um atum com uma carne escura seja um atum ruim para o consumo, certo? Mas visualmente ele não é tão atrativo. Por quê? Porque o que aconteceu ali? A mioglobina teve uma desnaturação proteica, então a proteína mudou de formato e ela perde a capacidade de se ligar com oxigênio. E aí, a metamioglobina, que é essa mioglobina dessa forma, ela é marrom. E é isso que a gente não quer que aconteça com o atum. E como é que a gente faz isso? Manipulação a bordo, tratamento eficiente, constância na temperatura em toda a cadeia, desde que o peixe foi pescado até quando ele for ser consumido. Isso é muito importante para que a gente tenha um peixe de boa qualidade e atrativo para os clientes e sem problema com relação à segurança alimentar. Eu costumo falar que a parte mais importante para a qualidade do peixe, eu chamo de 10 minutos de ouro da qualidade do peixe, independente de qual peixe seja. São os 10 minutos depois que o peixe sai da água. Naquele momento, a manipulação que o pescador, que na verdade só o pescador consegue fazer isso, que é quem está na hora, a manipulação que o pescador vai fazer ali na hora vai definir a qualidade desse peixe nas próximas semanas, até mais de mês. Então, se a gente for entender, como eu tinha falado, a pesca do atum, em torno de 20 dias. O primeiro peixe pescado, quando o barco desembarca, ele já vai ter em torno de 15 dias. Aí tem todo o processamento da indústria, às vezes exportação, pega avião, vai para os Estados Unidos, vai ser reavaliado lá, vai pregar um caminhão para outro cliente, e o cliente está comendo, o consumidor está comendo peixe aí de 30 dias de pescado, digamos assim, com a qualidade excepcional, comendo cru. E isso aí é definido na hora que o peixe foi pescado. Ah, César, mas aí se eu consumir o peixe muito rápido, tudo bem, consumir muito rápido não vai fazer tanta diferença. Mas se você quer um peixe que tenha um shelf life, que tenha um vida de prateleira muito longo, você precisa fazer uma manipulação correta assim que o peixe sai da água. E eu quero mostrar a diferença para vocês. Tira aqui essa embalagem aqui do Bluefin, por favor. Por favor, tira essa embalagem do Bluefin aqui. A gente tem outra espécie de atum aqui, né? Que é o Bluefin. Esse atum aqui, essa espécie de atum aqui, é a espécie que mais cresce do mundo, que é o Tunus tinus, que é o atum azul do Atlântico. Coloca aqui. Pode colocar aqui. Isso. Beleza. Faz um corte aqui, Sasaki. Tu pode cortar aqui. Não, porque eu quero botar um lombo do lado do outro ali. Puxa aqui, Plínio, pra cá esse. Eu só tô mandando hoje, né? Eu só faço mandar, tá? Consegue cortar aqui? Corta aqui. Pra eu mostrar aqui. Isso. Plínio, pega ali e coloca aqui do lado, por favor. Pra gente ver a diferença de dois peixes. Certo? Características específicas de dois atuns distintos. Isso aqui é uma oportunidade quase única, né? Poucas pessoas têm a oportunidade de comer dois peixes assim, dois atuns diferentes no mesmo momento. A gente não quer dizer que esse peixe tem uma qualidade melhor do que esse. São experiências diferentes, são peixes, são atuns diferentes.
com colorações distintas também. Então, a coloração do Yellowfin, na minha opinião, é uma das colorações mais bonitas do atum. Quando a gente faz um corte, é um corte bem liso, quase um peixe vitrificado, uma coloração bem bonita e uma transparência muito boa. O Bluefin já é uma coloração um pouco mais aberta, mas ele é menos translúcido, é uma coloração mais, eu falei que era aberta e vou dizer que é fechada, né? Então, dá para vocês entenderem um pouco aqui o que eu estou querendo falar. E uma diferença que eu estava falando aqui, aquela questão da coloração do peixe, o atum precisa ser vermelho, né? A característica do atum é ser vermelho. Mas o Bluefin, diferente do Yellowfin, ele tem mais possibilidade de engordar, de aumentar a quantidade de gordura nos peixes. O Yellowfin também aumenta, mas é menos acentuado o acúmulo de gordura no Yellowfin. No Bluefin, a gente tem uma camada de gordura que clareia a carne do peixe. Uma coisa que é interessante, às vezes o restaurante está com um atum gordo, que é realmente a melhor parte, o atum mais gordo, a melhor parte do atum, a parte mais valorizada do atum. E aí, quando eles vão servir essa parte aqui, o cliente que aprendeu que o atum era para ser vermelho, diz assim, não quero esse atum branco não. O cara está oferecendo a melhor parte do peixe, mas ele rejeita porque o atum está claro. Mas ele está claro não por conta da condição do peixe, mas por conta da quantidade de gordura. E a questão da intensidade da cor do peixe é interessante também, porque a gente tem uma variação de cores entre as espécies. A gente tem alguns atuns, por exemplo, o Tunus alalunga, que é a albacora branca, é um atum verdadeiro, mas que ele tem a carne bem mais suave, bem mais clara do que os outros atuns. Ele tem o sabor mais suave também. Por quê? Porque tem menos mioglobina e tem menos ferro na composição. Se a gente for comer um atum e prestar bem atenção, a gente vai sentir lá no fundo um gostinho de ferro. Por quê? Porque dentro da mioglobina tem uma molécula de ferro que ajuda no transporte do oxigênio. Já posso ir filetando o Bluefin, que o pessoal quer degustar. Eu vou. A gente já quer o Bluefin? A gente está filetando o Yellowfin e já vamos colocar uma fatia do Bluefin também, César. Vamos cortar o Bluefin. Deixa eu só falar uma coisinha aqui mais do Bluefin. Esse Bluefin, como eu tinha falado, é o maior peixe de todos. E esse peixe aqui é proveniente de uma pesca que eu não falei, que é a pesca de rede cerco, que acontece no Mediterrâneo. Tem vários locais do mundo, mas esse peixe especificamente é pescado no Mediterrâneo. O barco vem, faz o cerco, cerca todo o cardume e leva para uma fazenda de atum, onde esses peixes são cultivados e vão aumentar a quantidade de gordura que é muito valorizada no peixe. E isso é muito interessante porque, como é um peixe proveniente de pesca, mais de cultivo, a gente tem a gente diminui a questão da sazonalidade do peixe. Então a gente vai ter peixes fornecidos o ano todo com a quantidade de gordura o ano todo. Então a gente vai ter uma padronização, que é a grande vantagem que a gente tem na aquicultura, diferente da pesca. A pesca é o peixe que está ali naquele momento. Claro que a gente tem peixes melhores em situações diferentes. Lembra que eu falei da migração? Antes do período de migração, antes do período de reprodução, o atum está gordo naturalmente. Ele aumenta a quantidade de gordura para poder justamente aguentar o período de migração e o período de reprodução. Quando ele faz a reprodução, gasta toda a energia e diminui a quantidade de gordura. Não quer dizer que vai ser um atum ruim, mas não vai ser um atum gordo. Então tem toda essa diferença. Pode passar o Bluefin para lá, antes o pessoal dê em mim. E se vocês tiverem, quem tiver a oportunidade, agora, né, que vocês vão ter, não sei como é que vai ser a briga por esse peixe, mas quando você colocar o peixe na boca, você procure alguns sabores. Então você vai ter um sabor mais suave, um pouco mais suave, no Yellowfin, né? Pode até chamar de um sabor mais adocicado do Yellowfin. E no Bluefin, um sabor
mais forte na parte que tem menos gordura. Quando você vai para a parte que tem mais gordura, você vai ter um amanteigado na boca. Então você mastiga e vai ter um amanteigado na boca. Interessante essa questão da gordura, porque não no caso do bluefin, desse bluefin, que é um bluefin que veio do cativeiro, que tem uma padronização, mas no caso de peixes selvagens, esse aqui é um peixe selvagem, né? Quando ele está engordando, a gente consegue ver uma diferença de quando ele está emagrecendo. Então a gente tem atuns gordos engordando e a gente tem atuns gordos emagrecendo. E a gente sente a diferença na boca. Por quê? Quando o atum está engordando, as estrias de gordura, elas ficam mais cheias, como se fosse um balão, uma bexiga. Se você fura uma bexiga bem cheia, ela estoura. Se você fura uma bexiga mais murcha, ela simplesmente vai sair aquele ar. Então, quando a gente tem um bluefin que está engordando, um atum que está engordando, a gente tem estrias de gordura bem cheias. Então, quando você mastiga, ela explode na boca. Então, a gente vai ter um amanteigado maior na boca. Quando o atum está emagrecendo e está gordo também, a gente vai sentir o gosto, que é muito bom, o gosto da gordura na boca, mas não vai ter o amanteigado envolvendo a boca toda. Então, a gente tem essa diferença de quando o peixe está engordando e quando o peixe está emagrecendo. E aí, Sasaki, como é que estão as coisas aí? Deixa eu só passar aqui, rapidinho aqui. Tá bonito aqui, César. Deixa eu mostrar. Ó, a parte da olha da só, gordura. essa parte aqui, que é uma parte intermediária de gordura, na verdade, para mim, é a melhor parte. Porque quando o atum está muito gordo, existe a parte da barriga do atum, que é o otorô. Às vezes a gente não consegue nem comer muito. E como eu sou um pouco guloso, eu prefiro essa parte que a gente come mais, né? Então, que é a parte intermediária de gordura. A gente tem a parte do wakame, que é a parte mais vermelha. A gente tem o wakame, o atum mais vermelho. E a gente tem o chutoro, que é a parte intermediária de gordura. Uma coisa interessante é que os restaurantes precisam entender que o tratamento que é feito nesse peixe, desde o bar, precisa ter uma continuidade no restaurante. Não adianta o restaurante chegar, receber o peixe e não tratar da forma adequada esse peixe. Porque senão a gente vai ter uma quebra na cadeia de frio, a gente vai ter uma possível proliferação bacteriana, se você não tomar muito cuidado, e a gente vai ter uma diminuição no shelf life, que o pescador teve todo o trabalho lá no bar para poder a gente ter um shelf life. E o que é que o restaurante precisa fazer quando o peixe chega? Normalmente eles chegam em caixas, né? Se vier inteiro dessa forma, a primeira coisa que o restaurante precisa fazer é lavar o peixe. Aí o pessoal pergunta, César, mas aí o peixe veio de uma indústria que tinha CIF, o peixe foi lavado na indústria, tal. Beleza, mas ele foi para a caixa e aguentou todo o processo de logística. Que, por mais que a gente tome cuidado, existe uma certa variação de temperatura e pode ocorrer uma proliferação superficial de bactérias. Então, a gente precisa lavar o peixe e utilização de escova. É importante que a gente escove o peixe. O que acontece? As bactérias que podem proliferar ali, elas podem criar uma camada protetora para elas mesmas. César, mas eu lavo com água refrigerada e clorada, como você disse que deve e tal. Beleza, o cloro é bactericida. Mas as bactérias, elas podem criar ali uma camada protetora para elas mesmas, né, que a gente chama de biofilme, que ela precisa de uma escovação manual. A gente tire essa camada de proteção das bactérias e a gente faça com que a água que a gente está utilizando e o cloro haja de forma mais eficiente. Então, a gente vai lavar o peixe todo, secar o peixe todo e aí colocar no local ou fazer com ele. Às vezes, precisa de um armazenamento em gelo. Alguns restaurantes conseguem fazer o armazenamento em gelo. Então, faz a lavagem, coloca um gelo, de preferência um gelo em campo e de boa qualidade, e a gente peixe no gelo. Se for manter mais tempo no gelo, a gente vai ter que tirar esse peixe
e fazer nova lavagem e trocar o gelo. É importante que a gente entenda que existem algumas bactérias que proliferam no frio. Então, a gente precisa fazer essa manutenção evitar essa proliferação bacteriana. No peixe, eu estou falando aí no peixe inteiro. A gente tem a possibilidade também de já cortar o peixe, né? Faz a lavagem, seca tal, corta o peixe e tira os lombos do peixe. Pode fazer algumas embalagens para manter o peixe de uma qualidade boa, mas é interessante que a gente mantenha a constância na temperatura. E qual é a temperatura que a gente deve manter o atum? Sempre uma temperatura próximo a 0 grau. Por isso que o gelo é tão interessante, né? A gente coloca no gelo, o gelo é 0 grau. O gelo doce é 0 grau. Então, a gente mantendo o peixe imerso no gelo, né? A gente está falando de peixe inteiro, imerso no gelo, a gente consegue manter esse peixe numa temperatura constante. Ah, César, mas aí eu recebi um lombo de bluefin. Como é que eu vou botar o peixe direto no gelo? Se você colocar o peixe, esse peixe cortado, direto no gelo de água doce, a gente vai ter uma absorção de água pelo peixe. Ao contrário, se a gente botar na água salgada, utilizar água salgada. A água salgada tem outro problema com gelo de água salgada, porque a temperatura é muito baixa. Mas, enfim, se a gente colocar esse peixe em contato com a água doce, ele vai absorver a água. Isso é ruim, tanto para a questão de bactéria, porque a gente vai ter mais atividade de água, como a coloração do peixe. A gente vai perder sabor e vai perder a coloração desse peixe. A gente tem algumas possibilidades de manter o peixe por um período mais longo, mantendo no gelo, com controle de bactérias, fazendo a lavagem, como eu falei, e trocando o gelo. Às vezes o pessoal lava e não troca o gelo, não adianta de nada, tem que trocar o gelo. Ou a gente pode também utilizar alguns métodos que são métodos novos, que estão sendo utilizados com um resultado muito bom. No caso ali, a gente tem até a câmara de maturação ali e tal, que a gente chama de câmara de maturação, mas não é uma câmara de maturação, é uma câmara de conservação de peixes. E a gente mantém o peixe lá. Por quê? Porque contém controle de temperatura, que a gente não deixa proliferar bactéria, tem um controle de umidade, que a gente diminui a atividade de água e a gente não deixa a proliferação bacteriana, e ainda tem alguns outros artifícios, como ozônio e luz UV. Então, isso é muito interessante para que a gente consiga conservar o peixe por mais tempo, sem precisar fazer lavagens constantes. O pessoal vem fazendo isso e tem bons resultados desde que você faça todo o tratamento antes do peixe entrar na câmara, certo? E o que mais que tem para falar aqui? Vamos lá. Deixa eu roubar aqui minha cola aqui. Eu César, já falei tanta coisa, eu vou falando. Eu quero mostrar aqui como a gente vai servir a degustação. Tá, Sassá que vai falar aqui um pouco posso mostrar aqui do sashimi. Do sashimi. Então, pessoal, deixa aqui na frente. Vocês vão estar degustando, então, aqui as 3 fatias, tá? Que foi o atum que o Plínio acabou de abrir, com a supervisão do César, tá? Essas 3 fatias do atum nacional, da Nova Canaã, e uma fatia generosa aqui, tá? Do bluefin. Bluefin fornecido pela Frescato. César, esse bluefin, ele é espanhol? É espanhol, Tá. bluefin espanhol. Quando a gente fala espanhol, né, porque foi pescado por um barco espanhol e foi cultivado numa fazenda de atum na Espanha. É interessante a gente falar isso, porque o pessoal às vezes fala bluefin nacional, ou bluefin espanhol, ou atum nacional. Mas o atum é pescado em águas internacionais. Ele nem sabe que é brasileiro, né? Ele se torna brasileiro porque um barco brasileiro foi lá e pescou. A partir do momento que um barco brasileiro, o barco é uma extensão do nosso continente, né? Então, num barco brasileiro, rege as leis brasileiras, mesmo ele estando em águas internacionais. Então, a partir do momento que um barco brasileiro pesca
um atum em águas internacionais, ele passa a falar português, Certo. vira brasileiro. Perfeito, César. Come feijoada e tudo. Então, pessoal, a gente vai estar agora passando para vocês, tá? Para vocês degustarem essa iguaria, que é o atum. Então, nós temos aqui o Yellowfin, 3 fatias do Yellowfin, que foi cortado agora aqui pelo Plínio, e pela supervisão do César, fornecido pela Canaã, e uma fatia do atum Bluefin, o atum espanhol, tá? Nós já vamos mandar um pouquinho com shoyu, e tem um wasabi à parte, para quem quiser colocar wasabi, tá bom? A ordem melhor de comer, é melhor comer o nacional, depois o Bluefin por causa da gordura, né? Isso. Na verdade, eu sempre deixo o mais gostoso por último, né? Tem gente que começa pelo mais gostoso, eu deixo o mais gostoso por último, geralmente o atum Bluefin, ele tem mais gordura, ele tem mais sabor, tá? Eu queria explicar aqui para vocês também que são 2 produtos de excelente qualidade, né? Então, o gosto ele é muito pessoal. Não quer dizer que o atum importado ele seja, de repente, para você ou para outra pessoa mais saboroso ou mais gostoso, né? Por exemplo, dentro do meu paladar eu até prefiro o atum com média gordura. Eu não gosto nem quando ele está muito gordo. Eu gosto quando ele está meio. Isso. Que eu consigo sentir mais o sabor até inclusive do peixe, tá? Mas aí fica com vocês para vocês tirarem a própria conclusões, tá? Então, como eu expliquei, 3 fatias do Yellowfin, uma fatia do Bluefin, o wasabi à parte e o shoyu. E já vai estar com shoyu. Já vai estar com o shoyu aqui do lado. Já vai estar com shoyu, então é só jogar para dentro. E o hashizinho ali para vocês degustarem. Tá bom? Pessoal, o pessoal está terminando aqui a fazer os cortes, já vai servir. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer saber de alguma curiosidade sobre o atum. Joaquim, você quer perguntar? Ana, vamos apresentar o Maurício também aqui, né? Que ele está cortando o sashimi. Maurício Nishimori, que é diretor da Brasel, dono do Ginza e um super sushi man também. Ele sempre chega um pouco atrasado, né? Ele sempre chega atrasado, mas sempre chega a tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, pessoal, uma pessoa perguntou ali com relação ao custo, né? Vamos falar primeiro do custo da pesca. Não é tão simples de pegar esses peixes, não. O pessoal costuma... Eu já vi gente dizer, porque o peixe está tão caro. Porque o peixe está tão caro, só ir lá pegar, né? Só ir lá pegar. A gente tem aqui produtores que concordam comigo, só ir lá pegar, né? Então precisa fazer toda uma armação. Primeiro precisa ter o barco, precisa fazer toda uma armação da embarcação para poder ir para a pesca. Existem alguns custos que são bem elevados dos barcos. Então a gente tem um custo de óleo diesel. Às vezes, dependendo do barco, eles podem gastar próximo de 1.000 litros de óleo diesel por dia durante a pesca. Existe o gelo, que é uma quantidade grande de gelo que o barco sai. Existe a isca, como eu falei, eu tinha falado para vocês que a isca para pescar esse atum de espinhel, por exemplo, são lulas, e são lulas importadas. Então se compra os containers de lula para poder fazer a pesca. O rancho também, que é a alimentação do pessoal, é bem importante na pesca. Então, se a gente somar todos esses custos aqui, numa pesca de espinhel, você vai passar fácil dos 200 mil reais só para o barco sair para ver se pesca. Tem isso também. Então, o barco sai, você bota lá o dinheiro, 200, 300 mil reais, só desse material, sem contar preço de barco, sem contar nada, vai pescar. Se não pescar, o barco volta, você tem que botar mais dinheiro para ele pescar de novo. Porque barco não é para estar no cais, né? Barco é para estar pescando. Existe a pesca de cardume associado,
O custo da pesca autônoma associada é um pouco menor por conta do óleo diesel, ele não precisa fazer, tá navegando tanto, mas também é um custo alto também. Então, e também tem a pesca de bluefin. Aí é um custo astronômico. O pessoal às vezes usa avião para localizar o cardume, ou helicóptero, localiza o cardume, o barco vem para poder fazer isso aí, e depois o peixe vai ser alimentado para ser abatido e ir para o consumo. Então, o custo de pesca desses peixes é muito alto. Não é só ir lá e pescar o peixe. Então, tem uma questão muito grande. Com relação a... Você falou do custo da pesca. Em relação a tributos também, os impostos são muito altos e o custo para o restaurante comprar o atum. A gente tem uma variação de preço muito grande no mercado de atum fresco, né? Eu costumo dizer que é quase como uma bolsa de valores. A pesca de espinhel, que ela acaba influenciando muito nessa variação de preço. A pesca de espinhel no Nordeste ela é feita somente na lua cheia. Então, os barcos saem na lua crescente, pescam na lua cheia e voltam na lua minguante. Todos os barcos voltam juntos. Então, o que é que acontece? O volume de peixe no mercado é maior e, consequentemente, baixa o preço do peixe. Mas existe uma variação também da qualidade do peixe. Como eu falei, cada peixe é classificado individualmente. Por ser classificado individualmente, a gente vai ter uma variação muito grande no preço dos peixes. Então, se a gente pega um peixe de altíssima qualidade, ele vai ter um preço muito mais alto de um peixe que vai ter uma qualidade intermediária ou qualidade inferior. Se a gente pega um peixe que tem gordura, aí ele também vai ser muito mais caro. Então, se a gente, vou falar de valores aqui, um atum, um Big Eye, por exemplo, gordo, ele pode passar dos R$100 o quilo. Isso eu estou falando do peixe inteiro, HG sem cabeça sem víscera. Pode passar disso aí. No caso do bluefin, normalmente ele não é vendido o peixe inteiro, é muito grande. Então a gente vende cortes de peixe. Então, dependendo do corte, ele pode passar até dos R$400 o quilo. Então, tem uma variação muito grande. E o importante é que o seu cliente saia satisfeito. Isso é muito importante. Existem vários níveis de forma de servir dos restaurantes. Então, a gente tem um restaurante self-service, a gente tem um restaurante japonês, a gente tem um restaurante de rodízio japonês, e a gente tem um restaurante de omakase, que o pessoal chega lá e não sabe nem o que vai comer, então o chefe vai servir aquilo ali, um valor um pouco mais alto do ticket. Então, tem toda essa variação, e o atum é um peixe muito versátil, que a gente vai ter peixes para todas essas situações. A gente tem até o atum de latinha, né, que é mais barato. Então, a gente tem um atum de latinha e um atum que é vendido a mais de R$400 o quilo. Então, a gente tem uma variação muito grande de preço. Oi? Tem a questão Tem a questão tributária também do peixe, né? Teve até uma alteração agora que na burocracia de exportação. Legal. Isso foi agora, essa semana, né? Semana passada a gente teve uma alteração aí e para facilitar a exportação do peixe, né? Tem uma questão também, que a gente também vai brigar com relação a isso, que é a questão da tributação de alguns peixes, então de alguns frutos do mar. Então o atum está incluído nesses peixes aí, e a gente vai brigar aí com o pessoal do Ministério para a gente tirar isso aí, né? Então diminui o imposto de todo mundo, mas deixaram o atum, bacalhau, salmão e lagosta. Então deixaram isso aí. E é importante a gente entender com isso, porque essas espécies de peixe não quer dizer, pode pegar, não quer dizer, tem os atuns caros, mas também tem atuns que são mais baratos, e a gente tem um aumento no consumo, tanto o atum de salmão, a gente tem um aumento no consumo de pescado no nosso país, que foi puxado pela culinária japonesa. Então a gente tem
um aumento, não um aumento do consumo de pescado, né, mas a gente tem um aumento do consumo de salmão no nosso país. A gente está aqui para falando de atum, mas salmão e atum são normalmente vendidos juntos em restaurantes japoneses. Então, a gente tem um aumento no consumo de salmão no nosso país e a gente ainda tem uma diminuição no histórico no consumo de pescado no nosso país. A gente tem que lutar para que isso aumente, divulgando mais, como uma feira dessa, como essa forma aqui que a gente está fazendo, mas também não pode aumentar a tributação desses produtos, né? A gente tem o bacalhau, que é consumido basicamente em 2 momentos no nosso país. Então, na Semana Santa e no final do ano, a gente tem um aumento do consumo do bacalhau. E não quer dizer que todo mundo que come bacalhau é super rico, né? Às vezes o pessoal faz um esforço para comprar um bacalhau e tal, e aumenta o consumo. E a gente precisa aumentar o consumo de pescado no nosso país. É uma proteína extremamente saudável, né? Se a gente for ver estatísticas de consumo de pescado mundial, os países que têm mais consumo de pescado no mundo são, coincidentemente, não sei porquê, os países que têm mais saúde da população. Então, peixe é uma proteína de altíssima qualidade, muito nutritivo, e a gente precisa fomentar isso aí para aumentar cada vez mais o consumo do pescado no nosso país. Beleza? Já tem gente comendo aí? Já comeram aí o pessoal? E aí, tá legal? Tem uma pergunta ali? César, com relação à aquicultura, é viável economicamente produzir o atum? Você falou, citou na Espanha, tem alguns outros locais que tem a produção em cativeiro? E qual que é o tempo desde do alevino até o adulto? Boa pergunta. O bluefin, ele é pescado já no tamanho comercial. Então, ele é pescado, vai para o cativeiro e vai aumentar a quantidade de gordura. Quando eu digo aumentar a quantidade de gordura, é o percentual de gordura dentro do peixe. Não quer dizer que ele vai aumentar de peso, certo? Então, é proibido a pesca, por exemplo, os controles que eu falei da ICAT, todos, no caso dos bluefins lá no Mediterrâneo, é proibido pescar atuns de menos de 30 quilos. Então, só pode pegar acima de 30 quilos. Normalmente são peixes bem grandes, acima de 100 quilos, que são pescados. E eles vão para a fazenda, onde eles nadam pouco e comem muito. Se a gente faz pouco exercício, come muito, a gente também engorda, né? Então, o peixe nada pouco, come muito, aumenta a quantidade de gordura e são comercializados assim, com valor mais alto por conta da gordura. Lá na Espanha, em 2010, eu tive a oportunidade de ir lá, eles começaram a fazer a reprodução do Tunus tinus, do bluefin, desse bluefin, em cativeiro. Só que aí ainda é uma coisa que demora muito para você chegar num tamanho que seja comercial. Mas todo o controle faz com que o peixe tenha que a gente teve alguns problemas lá atrás, na pesca do bluefin, há 30 anos atrás, e a gente já tem uma retomada, né? Tá muito mais, não tem mais sobrepesca, a gente já tem ele saiu de algumas listas que estavam em vermelho e começou a subir na escala. Mas a reprodução desse peixe em cativeiro e esse peixe que nasceu em cativeiro para ser comercializado ainda não é viável economicamente. Existem vários cultivos no mundo de bluefins. Existe cultivo de bluefin no Mediterrâneo, existe cultivo de bluefin no Pacífico, na costa leste do Pacífico, que é ali nos Estados Unidos, México, existe na costa oeste do Pacífico, lá no Japão, existe na Austrália, e bluefins distintos. A gente tem 3 tipos de bluefins no mundo, né? A gente tem o Tunus tinus, que é esse que a gente mostrou, que é o maior de todos. A gente tem o Tunus macoi, que é o bluefin do sul do mundo. E a gente tem o Tunus orientalis, que é o bluefin do Pacífico. Então, a gente tem essa diferença. Um do Atlântico, um do Pacífico e um que fica no sul do mundo. Alguma outra pergunta? Agora, eu não sei. Quanto é que pesava esse peixe? Em torno de 50 quilos. Em torno de 50 quilos. Não vou saber dizer de cabeça aqui o peso dele, não. Mas em torno de 50 quilos esse peixe inteiro, ele tinha por aí.
César, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se você consegue me responder. Não bota pegadinha para mim, não, que aí César, é o seguinte, do zero, qual que é a possibilidade hoje da gente conseguir a criação de cativeiro do atum, do zero? Aqui no Brasil? Sem ele ser pescado. Não, mundialmente, assim, falando. Não, existe a produção de atum em alguns locais, como eu falei, na Espanha. Do zero já? Do zero. É bem complicado, porque a gente influência da lua, não sei o que e tal. O atum ele tem uma reprodução externa, né? A fêmea joga os ovos e o macho joga a nuvem de esperma por cima e tal. E eles precisam botar uns tubos para poder fazer o recolhimento da água com esses ovos que vão nascer, no caso os ovócitos, né? Que vai ter em contato com o espermatozoide. Certo. E aí eles nascem em cativeiro. Já tem isso, mas não é viável economicamente ainda. Eu soube há alguns anos atrás que foi vendido há uns 5 anos atrás, o primeiro bluefin que nasceu em cativeiro. Então, há alguns anos atrás, teve o primeiro bluefin que nasceu em cativeiro, que foi comercializado. Mas, ainda assim, o custo é muito grande para esperar o peixe chegar num tamanho comercial para poder fazer a venda. Existe uma previsão, César? Existe uma previsão para esse custo chegar a ser viável? Não. Normalmente, tecnologia, a gente vai devagar, vai desenvolvendo e ela vai virando viável. Tá, né? Certo. Mas o que acontece? Peixes oceânicos, como os atuns, vamos entender que um peixe pelágico, né, que é um peixe que não tem influência com o fundo do oceano, e ele é oceânico, ele não tem para onde fugir, ele não tem onde se esconder. Ele está solto no oceano, não tem uma pedra, não tem um coral feito Nemo que se escondeu lá no coral, não tem isso. Ele está solto no oceano. Então, o atum, ele nasce, o ovo de atum tem 1 milímetro de tamanho. É muito fácil vir outro peixe e comer ele. Então, o que é que precisa? Peixe oceânico, crescer rápido. Se você é pequeno, alguém vai comer você. Você tem que crescer para comer os outros. Então, todo peixe oceânico, normalmente, ele tem uma curva de crescimento muito grande no início e depois ele estabiliza essa curva e ele vai utilizar mais a reserva energética para a reprodução e migração. Daí que vem a gordura. Por quê? Peixes menores, dificilmente a gente vai ter um acúmulo de gordura. Por quê? Porque ele está usando a gordura, não, nem vai virar gordura, ele está usando a energia do alimento para crescimento e não para reprodução. A gordura é o quê? Uma reserva energética. Então, o que é que ele faz? Os atuns maiores, que não precisam crescer tão rápido mais, ele consegue acumular gordura para fazer o processo de migração e gastar essa gordura no processo de reprodução. Daí normalmente a gente tem atuns gordos de tamanho maior. Então, não é que todo atum grande vai ter gordura, mas normalmente os atuns gordos são sempre os maiores. Não, esse aqui não é um atum gordo. Ele não, essa espécie também, ela dificilmente acumula gordura. Pode acumular, mas é mais difícil. No caso do bluefin e do big eye, que é outro peixe, outro atum que é pescado junto com esse aqui, ele acumula gordura com uma certa facilidade. Mas a gente tem que entender que o bluefin que a gente está utilizando aqui é um bluefin de cativeiro que foi fornecido comida para ele não precisou fazer esforço nenhum para comer, e aí ele acumula gordura com uma certa facilidade. Se a gente pega outro peixe também dá bastante comida, ele vai engordar. Mas, economicamente, não seria viável você pegar um peixe que ele tem um valor comercial um pouco mais baixo para poder comparar com o bluefin. O bluefin ele já tem um valor agregado muito alto. Então, por isso, vale a pena todo o esforço, todo o custo para poder fazer esse cultivo desse peixe e a comercialização desse peixe no valor mais alto. Alguém tem mais alguma dúvida? Quando você fala que eles são criados em cativeiro, são aqueles tanques ou eles são criados em cativeiros no alto mar, assim?
Legal. Eles são criados, a gente chama de fazendas de engorda de atum, no mar. Então, no Mediterrâneo, eles têm uma facilidade, digamos assim, eles têm uma profundidade muito grande e uma salinidade muito boa para os atuns. Então, esses peixes eles são pescados no oceano mesmo, mas também no Mediterrâneo. Eles são cercados, eles vão para uma gaiola de transporte e são transportados dentro de uma gaiola, um barco bem devagar, leva para o local dessas fazendas, que não é longe da costa, porque eles têm uma profundidade boa e uma salinidade boa próximo da costa. E eles são alimentados ali. Então, aquele local ali, que são em tanques, né, de rede assim, mas dentro do mar, e eles são alimentados naquele local. Não é que ele tira o peixe da água, não. Ele permanece ali e é dentro do mar. Aqui no Brasil, a gente não tem essa profundidade toda próximo da costa. E também, eu já conversei com algumas pessoas, a questão da salinidade daqui do Brasil, porque a gente tem muitos rios próximo à costa. Tanto que o atum ele não nada próximo da costa do Brasil. Mas lá na Espanha, por exemplo, no Estreito de Gibraltar, que o atum ele sai para o Atlântico, né, e entra no Mediterrâneo. A gente tem o Estreito de Gibraltar, que é um funil, basicamente, que você consegue ver da Europa, você consegue ver a África, né? E ali existe uma pesca específica do atum, que não citei aqui, que é a pesca de almadraba, que é uma pesca de armadilha. Então, é próximo à costa, o peixe passa ali e eles botam a rede e conseguem pescar. Essa é uma pesca bem específica, na verdade é a pesca mais antiga dos atuns, da época dos fenícios. Então, os espanhóis ali daquela região ali têm um histórico de consumo de atum muito mais antigo do que os japoneses. Inclusive, tem cortes com o nome do atum em espanhol. Eu digo que os espanhóis começaram, mas parece que o japonês gostou mais. Então, a gente acaba conhecendo mais pelo lado japonês. Estava aqui só vendo, Casavara, mas já que você falou, a alimentação que eles estão dando nesses cultivos, como que é? A alimentação dos bluefins é peixe. Peixes azuis, pequenos, sardinha, cavalinha, todos esses peixes são a alimentação base desses peixes, então, desses atuns. Existe a pesca e se faz essa alimentação. Não tem utilização de outra coisa. Na Austrália, o pessoal faz, às vezes, tipo uma salsicha, mas é de peixe também. Então, pega o peixe, moe e faz tipo umas salsichas, assim, umas linguiças. Salsicha não, umas linguiças, e dão para esse peixe. Mas esses atuns, eles se alimentam de peixe, não é uma ração que dá para eles. O que eu queria perguntar é se esses peixes azuis pequenos que eles né, se alimentam, faz diferença na coloração da carne também, né? Não na coloração da carne, né, mas no sabor do peixe faz diferença. Tanto que é interessante, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Então, se a gente tem uma alimentação do peixe com aquele tipo, do atum, com aqueles tipos de peixes, a gente vai ter uma padronização no sabor do peixe, na questão da gordura e no sabor. A gente vai ter aquele sabor do peixe o ano todo. Já estou aquele negócio, né? Você é o que você come, né? Então, existe o terroir, que o pessoal chama, que é o sabor daquele coisa. No caso de peixe, a gente chama de marroar, né? Então, é o marroar do peixe. Dependendo do que o peixe come, ele vai ter um sabor diferente. Então, nos casos dos bluefins de cativeiro, a gente vai ter uma padronização. Isso é muito bom. Nos casos de peixes selvagens, a gente vai também vai ter outra coisa muito boa, ele é único. Então, cada atum selvagem é único, porque depende do que ele consumiu. E interessante é que, mas aquela espécie e tal, a gente consegue ver diferença em indivíduos. Então, a gente pega 2 atuns que foi pescado pelo mesmo barco, no mesmo local, e a gente tem sabores e cores distintas por conta do comportamento do peixe. Então, por exemplo, um peixe que é mais ativo, ele tende a ter uma coloração mais vermelha do que um peixe que é menos ativo.
eles são irmãos. Só que um nada mais e o outro é mais preguiçoso. O que nada mais vai ter a coloração mais vermelha intensa. Por quê? Porque ele precisa de mais mioglobina para a respiração celular. O que não, que nada menos, ele vai ter uma coloração um pouco mais clara. Eu estou falando da característica do peixe, não é nem a questão de qualidade. Característica do próprio peixe, a gente vai ter essa diferença. Não, normalmente são peixes azuis, cavalinha, sardinha, isso. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar de forma clara para vocês. Às vezes é muita informação, aí a gente tenta mostrar. Eu vou ficar, depois daqui eu vou ficar um pouco ali no stand da Matura Meet para a gente tirar algumas dúvidas. Se alguém quiser conversar comigo, eu vou estar por ali. Certo? Sasaki? Só agradecer aqui novamente, né, César, a todos os organizadores. Frescato, né, pelo Bluefin, e a Canaã pelo atum. Obrigado, André, obrigado, Fabiane, Plínio aí por ter filetado o peixe, Maurício, toda a equipe da Brasel, tá? Vou passar aqui para o André para ele explicar um pouquinho aqui da empresa, da Canaã Pescados. E César, obrigado, hein, César, muito obrigado. Tudo bom? Boa tarde a todos. Eu sou o André da Canaã Pescados. A Canaã é uma empresa que está no mercado aí desde 2017. É uma empresa que vai fazer muito barulho ainda no mercado de pescados. Tem eu e minha esposa, a Fabiane. A Fabiane está ali. Então, nós trouxemos esse peixe aqui. O peixe chegou hoje, por sinal. O peixe está bem fresco. E é isso aí, gente. Pode ter certeza que vocês todos vão ouvir bastante da Canaã Pescados. A gente está trabalhando muito para fazer algo bem diferente no mercado, que é um mercado que é pouco explorado, e a gente vai aproveitar essas brechas e vai explorar bastante. Quero agradecer a todos aí pela presença. Valeu, obrigado. Ana, encerramos aqui, tá, Ana?